66 questões da Lei 14.333, 2021, Lei de Licitações e Contratos. Então vamos aqui estudar essa lei e vamos ver aqui várias questões que abrangem os tópicos mais importantes. Começando aqui por essa primeira questão. A Lei 14.333, 2021, estabelece normas de licitação e contratos para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando no desempenho de suas funções típicas. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então, galera, vamos aqui aos detalhes. Essa lei, ela realmente, como fala aqui, é uma lei que traz normas de licitação e contrato para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo do município, quando no desempenho de suas funções atípicas, galera. Não são típicas. Funções típicas não são funções administrativas, quando fala do Poder Legislativo e Judiciário, ok? Legislativo e Judiciário não tem como função típica a função administrativa. Então, por isso que esse item aqui está errado. Ela também atinge aqui os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, ok? O item estará errado porque fala aqui, ó, os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo do município, quando no desempenho de sua função administrativa. Lembre-se que Poder Executivo tem a função típica administrativa. Poder Judiciário e Poder Legislativo tem a função administrativa como uma função atípica, ok? Então, é quando no desempenho de sua função administrativa. A questão veio dizendo que era quando no desempenho de suas funções típicas. Então, não. A lei de licitações de contrato não vai atingir aqui ao Poder Legislativo e Judiciário quando estão ali criando leis, quando estão ali julgando, que são as funções típicas, beleza? Então, o item errado é só por causa disso. O resto está tudo certo. Normas gerais, licitações de contrato para administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Atinge os poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e o legislativo do município, porque o município não tem poder judiciário, quando no desempenho de suas funções administrativas, beleza? E também atinge aqui os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Item aqui errado só por causa desse detalhe. A Lei 14.333 abrange empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Lembre-se que a administração indireta é dividida em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A Lei 14.333 não abrange as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que tem uma lei, que é a Lei 13.303, para regi-las, ok? Não são abrangidas por esta lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, apenas a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, na administração direta, e na administração indireta, as autarquias e as fundações, beleza? Terceiro, então essa aqui está errada, né? Terceiro, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às particularidades locais e os princípios básicos estabelecidos na Lei 14.333, na forma de regulamentação
específica a ser editada por ministro de Estado. Isso aqui, galera, está correto, ok? Quando for aí uma contratação no exterior, vai seguir ali as peculiaridades locais, mas segue também os princípios da Lei 14.333. Ok? Vamos a mais uma. Aplica-se a Lei 14.333, aplica-se a alienação, concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviço, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e da comunicação. Isso aqui está correto, galera. Então é isso. Quando a administração vai alienar, vai conceder um direito, vai comprar alguma coisa, locar alguma coisa, tem que fazer licitação. Porque, em regra, se você quer comprar alguma coisa, você vai lá, olha qual é o mais barato, qual é o mais caro e compra. Se você quiser comprar o mais barato, compra. Quiser o mais caro, compra. Você é pessoa física, você é o seu dinheiro. Mas quando um agente público vai comprar algo, vai alienar, vai vender, vai contratar um serviço, não pode ser assim. Por quê? O dinheiro não é dele, o dinheiro é da administração pública, que vem da população. Então, por isso que tem que licitar, em regra. Tem que ter licitação. Ok? E serve para todos esses pontos aí, como está aqui no artigo 2º. Alienação, concessão, compra, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviço, obras de serviço e contratações de tecnologia de comunicação. Tudo isso se aplica à Lei 14.333. Não se subordinam à Lei 14.333 contratos que tenham por objeto a operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas contratações de agente financeiro ou concessão de garantia relacionada a esse contrato. Aqui, galera, que está lá no artigo 3º, não se subordinam aos regimes dessa lei contratos que têm por objetivo a operação de crédito. Isso aqui está correta, beleza? Então, não vamos subordinar aí. Operação de crédito interno ou externo, gestão de dívida pública, contratação de agente financeiro, concessão de garantia relacionada a esses contratos, beleza? Sexta questão. Dentre os princípios que devem ser observados na aplicação da Lei 14.333 estão da segregação de função, ou seja, aquele que vai avaliar ali, né, se a licitação foi feita do modo correto, não pode ser aquele agente que está executando a licitação, porque se for, ele pode ser contaminado, né? Celeridade, processo ser rápido, economicidade, desenvolvimento sustentável e julgamento subjetivo. Galera, toda vez que você vê, isso aqui está errado por conta desse julgamento subjetivo. O julgamento deve ser objetivo. Toda vez que você vir aí nessas questões subjetivo, vai ser errado. Porque tudo na licitação tem que ser objetivo. Ok? Tudo tem que ser objetivo. Então, esse gabarito aí está errado por causa do julgamento subjetivo. Aqui estão os princípios. Ó. Os princípios básicos da administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, né? Segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento sustentável. Esses são aí os princípios. Que devem reger, né, aí a lei de licitações e contratos. Sétima questão. De acordo com a Lei 14.333, o licitante é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório,
sendo-lhe equiparável para fins dessa lei o fornecedor ou prestador de serviço, que em atendimento à solicitação da administração oferece proposta. Esse é o conceito, gente, de licitante, né? A pessoa que está sendo contratada ali, ok? Então está aqui lá no inciso nono, né? Pela pessoa física, pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser também um consórcio de pessoas jurídicas, junta ali várias pessoas jurídicas que tem interesse de participar no processo licitatório, beleza? Então, tranquilo aqui. De acordo com a Lei 14.333, compra é aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 60 dias. Aqui eu entreguei porque quando eu editei a questão, deixei o 30 aqui ainda, né? Então, aqui está errada, porque não é 60, é 30, ok? É 30, por isso está errado. Aqui deve ter 60. Então, a compra imediata é aquela com entrega de até 30 dias, beleza? De acordo com a Lei 14.333, serviço é atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Então, isso aqui, galera, é o conceito de serviço. É uma atividade, é um conjunto de atividades para obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. Está certíssimo, beleza? De acordo com a Lei 14.333, obra é toda atividade estabelecida por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que agregadas formam um todo, que inova o espaço físico, da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de um bem imóvel. Então, esse é o conceito de obra. Você vai pensar atividade estabelecida aí por força de lei, como privativa de arquiteto e engenheiro, vai aí ocorrer uma intervenção no meio ambiente, vai inovar o espaço físico ou acarretar aí uma alteração substancial das características originais do imóvel. Esse é o conceito de obra, galera. Então, tem que pensar desse detalhe. Obra é algo maior do que um serviço, ok? Obra é algo maior. Vai ter aqui uma alteração substancial das características originais de um bem. Beleza? A Lei 14.333 define bens e serviços comuns, aqueles que, por sua falta de heterogeneidade ou complexidade, não podem serem definidos pelo edital. Bens e serviços comuns. E os especiais, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Galera, aqui os conceitos estão trocados. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital. Já os especiais, eles não podem ser definidos no edital, especificamente, ok? Então, bens e serviços especiais, tem ali os comuns, né? Tem os padrões de desempenho de qualidade que pode ser objetivamente definido. Já os bens e serviços especiais, eles não podem ser descritos como os bens e serviços comuns, beleza? 12. Segundo a Lei 14.333, são exemplos de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, exceto estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos,
pareceres, perícias, avaliações, assessoria, consultoria técnicas e auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, aquisição de bens e serviços comuns. Então, galera, que são aqui de natureza predominantemente intelectual, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos executivos são intelectuais, pareceres, perícias, avaliações, assessoria e consultoria técnica, auditorias financeiras, fiscalização. Agora, aquisição de bens e serviços comuns, isso aqui não é de natureza técnica ou natureza predominantemente intelectual. Beleza? Aqui está errado. Por isso que a questão queria o exceto. Temos aqui, ó. Quais são os serviços de natureza predominantemente intelectual? Inclusive, temos aqui treinamento, aperfeiçoamento, patrocínio, defesa de causas judiciais, restauração de obras de arte, controle de qualidade tecnológica. Esses sim são de natureza predominantemente intelectual. Beleza? Segundo a Lei 14.333, acho que tem 212, não é isso? Notória especialização é a qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorre do desempenho anterior. Estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades. Permite inferir que o seu trabalho é essencial e o reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto de contrato. Conceito perfeito aqui de notória especialização, ok? Ele tem que ter ali experiência, tem ali um desempenho anterior bom, uma equipe técnica, esses requisitos aí que são importantes para notória especialização. 13. Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração que não são enquadradas no conceito de obra. São estabelecidos por força de lei, como privativas de arquiteto ou de técnico especializado. Exatamente. O serviço de engenharia é aquilo que não se enquadra no conceito de obra de engenharia. Lembre que a obra tem que ter aquela mudança substancial, vai ter que ter engenheiro, esse também tem, né? Tem que ter engenheiro, tem que ter arquiteto, mas aqui não tem uma mudança substancial, aí é chamado de serviço de engenharia. Então, por isso aqui está correto, ok? E temos o conceito. Beleza? 14. Segundo 14.333, obras e serviços de fornecimento de grande vulto são aqueles cujo valor estimado supera 100 mil reais. Isso aqui está errado, galera. De grande vulto. Lá, 200 milhões, né? 200 milhões de reais. Agora está em 239 milhões. Beleza? Em 2024. Todo ano atualiza essa tabela. Então, esse aqui está errado. Não é 100 milhões, não. 239 milhões atualmente, né? 15. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais, de equipamento a serem incorporados à obra, bem como as suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. Aqui entregou, né? Na verdade, esse é o conceito de projeto executivo, que é o conjunto de elementos necessário e suficiente à execução completa da obra. Projeto básico, ele vai dimensionar ali com precisão, né, o que vai acontecer na obra. Conjunto de elementos necessário e suficiente com nível de precisão adequado para definir a obra ou serviço. Você vai definir qual é o objeto da licitação. E ele vai dar indicações ali
para o projeto executivo, que esse sim é o conjunto de elementos necessários suficiente para a execução da obra. Por isso que isso aqui está errado, porque o conceito aqui não é o de projeto básico, e sim projeto executivo. 16. Na contratação integrada, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo. E na semi-integrada, é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Galera, olha aqui os conceitos. Contratação integrada. Contratação de obras de serviço de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. Na semi-integrada, regime de contratação em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Então, aqui está certo. Na integrada, tanto o projeto básico como o executivo são elaborados pelo contratado. E na semi-integrada, o contratado já vai pegar um projeto básico e vai elaborar, desenvolver o projeto executivo. Beleza? Então, por isso está certo. A concorrência é modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Qual critério de julgamento não se aplica à concorrência? A concorrência, galera, se aplica a qualquer critério de julgamento. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico. Só não se aplica aqui o maior lance, porque o maior lance é só para leilão. Só o leilão que pode ter o maior lance aqui. Por isso que o gabarito é letra E. Uma concorrência poderá ter aí o critério de julgamento: menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. A gente vai falar mais adiante desses critérios aí de julgamento. 18. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo julgamento será de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao servidor. Nesse caso, galera, quando fala de prêmio, tem que ser o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Nós estamos falando aqui do concurso. Concurso, beleza? Então, falou de prêmio, você vai lembrar logo do concurso. Lembre-se que você quer passar no concurso e o prêmio vai ser você receber sua graninha no final do mês, sua remuneração, beleza? Então, vamos lá. Concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Vamos a mais uma. Modalidade de licitação para alienação, venda, de bens imóveis ou bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Falou em maior lance. Aí nós temos o leilão, ok? O maior lance é o leilão, que é o que a administração vai usar para vender, alienar seus bens, Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Olha aqui, gente, é o pregão. Para aquisição de bens e serviços comuns, tem que ser o pregão, ok? Menor, e vai usar aí o menor preço ou maior desconto. Gabarito letra E. Modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Nós estamos falando aqui do diálogo competitivo, nova modalidade aí que veio,
na Lei 14.333, beleza? O diálogo competitivo ocorre quando não tem uma solução no mercado. E aí vai ser preciso a administração convocar pessoas para dialogar com a administração e fornecer possíveis soluções, beleza? É o diálogo competitivo. A ideia é desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades da organização, né, da administração. O credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Isso aqui está correto, é o conceito de credenciamento. A administração vai convocar ali pessoas ali para se preencher os requisitos, são aí credenciados e quando a administração precisar, só chamar. A pré-qualificação é o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados. Isso aqui está correto. Só deve passar aí essa pré-qualificação para selecionar quem realmente pode participar do edital, da licitação. Senão você pode escolher alguém que não pode participar. Beleza? Sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos para a realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Exatamente, isso aqui está certo. O registro de preços serve para isso, contratação futura. Vai registrar lá os preços e aí, quando você precisar, você só vai lá e contrata, beleza? Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem as normas da organização administrativa indicarem promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei. Preencha os requisitos. Sejam obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Se obrigatoriamente, galera, tá aí meio complicado. Tenham atribuições relacionadas à licitação em contrato ou possuam formação ou qualificação atestada por certificação profissional, emitida por escola do governo, criada em entidade pelo poder público, criada e mantida pelo poder público. Isso aqui está correto. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitante ou contratante habitual de administração, nem tenham com ele vínculo parentesco colateral. Isso aqui também está certo. O erro, galera, está nessa A, porque não é obrigatoriamente servidor público, é preferencialmente, ok? Preferencialmente, isso aqui está falso. Então, caberá à autoridade do órgão ou entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão competência e designar agentes públicos. Esses agentes, preferencialmente, são servidores efetivos ou empregados públicos. Mas é preferencialmente, não obrigatoriamente. Beleza? Lembrar aqui também que não pode ter um parentesco até o 3º grau. Autoridade 26. A autoridade máxima do órgão ou entidade deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na sua respectiva contratação. Isso aqui está certo, galera. Lembre que nós falamos ali da segregação de funções, para que aquele que vai analisar se o processo está ocorrendo corretamente não seja o mesmo que está executando aquelas atividades, para que não haja aí essa fraude, né? A ideia é evitar essa fraude. 27. A licitação será conduzida por um agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Isso aqui está correto, galera. Então, o agente de contratação vai ser uma pessoa ali designada entre servidor efetivo ou empregado público, no quadro permanente da administração, é que vai cuidar ali, né? Organizar, executar as atividades necessárias para o andamento da licitação. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, inclusive quando induzido a erro pela atuação da equipe. Isso aqui está errado, porque ele vai responder, sim, individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Salvo. Olha aqui, salvo. Beleza? Por isso que está errado. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no máximo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Tá tudo certo, gente. Só que aqui não é no máximo 3 membros, é no mínimo 3 membros, então por isso que está errado. E realmente a equipe, né, a comissão ali vai responder solidariamente, ou seja, vão responder juntos. Para não responder juntos, alguém tem que expressar uma posição divergente, registrada em ata, lavrada na reunião que tiver sido tomada a decisão, beleza? Agora, se a pessoa disser, eu sou contra isso aí, não fizer nada, não tiver uma ata, já era, vai responder junto. Então, aqui é no mínimo, 3 membros, beleza? Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro. Isso aqui está certo. Aquele que é o agente responsável pelo pregão é chamado de pregoeiro. São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. É permitida a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daqueles referidos no caput deste artigo? Não, galera, não pode. As modalidades são realmente essas: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Mas é vedada a criação de outras modalidades ou a combinação entre elas. Não pode, é impedido. 32. A concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum, adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Isso aqui está correto, galera. Então, concorrência e pregão seguem um rito comum e o pregão sempre vai ser utilizado aí quando tiver padrões de desempenho aí objetivamente definidos pelo edital. Algo mais simples, né? Se for algo mais complexo, aí utiliza a concorrência. O pregão não se aplica a contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto nos serviços comuns de engenharia. Isso aqui também se encaixa. Por quê? É verdadeiro, por quê? Porque o pregão é para coisa simples, não é para coisa especializada, natureza intelectual, não. Por isso que isso aqui está correto. Agora, obras e serviços comuns de engenharia, pode sim. Ok? Comuns. A concorrência observará as regras e condições previstas no edital, que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio. Calma aí. Concorrência, né? Prêmio, falou em prêmio. A remuneração, isso não é concorrência, isso é concurso. Então, ó, o concurso deverá observar as regras e condições previstas no edital, a qualificação exigida pelo participante,
as diretrizes e forma de apresentação do trabalho, as condições de realização e prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. É que a gente mata aqui por essa questão de prêmio, remuneração, é concurso, não é concorrência. Então, por isso que está errado, beleza? Nos concursos destinados à elaboração do projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Aqui está certo. Como o concurso é de natureza intelectual, os direitos patrimoniais daquele ato praticado ali, eles têm que ser, aquele projeto, né? Tem que ser aí liberados para a administração. Ela vai usar do jeito que quiser, beleza? Somente o servidor público poderá conduzir o leilão. Isso aqui é falso, que o leilão pode ser cometido a um leiloeiro oficial ou a um servidor designado pela autoridade, ok? Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deve selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar os critérios de julgamento de maior desconto para comissões a serem cobradas, utilizando como parâmetro máximos os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão, tal. Então, realmente, se for escolhido um leiloeiro oficial, ele vai ser selecionado por credenciamento, ele já se credenciou lá, botou suas qualificações, ou então por pregão. Gabarito certo, beleza? E será utilizado o critério de julgamento aqui, maior desconto. O leilão será concedido da divulgação do edital, precedido, né, em sítio eletrônico oficial, que conterá, exceto a descrição do bem, claro que tem que descrever o bem, né? O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço máximo pelo qual poderá ser alienado, não tem preço máximo, galera. Isso aqui está errado. É o preço mínimo. É o preço mínimo. Ah, eu vou dizer assim, a pessoa quer dar 100 mil, o objeto vale 90 mil. Não. Não vou vender, não. A pessoa quer dar 100 mil, dá. Então é o preço mínimo, como está aqui, ó, preço mínimo, beleza? Então tem que ter a descrição dos bens, suas características, situação, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos, o sítio na internet e o período em que ocorrerá o leilão, de forma excepcional ali, né, se for realizado de forma presencial, a especificação dos eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens leiloados, mas não tem um valor máximo, né, valor mínimo. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluir a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Isso aqui está correto, galera. Então, leilão não vai resistir prévio, falar assim, prévio, cadastro prévio, habilitação prévia, não. Vai ser homologado ali logo depois a fase dos lances, superada a fase recursal, né, de recurso, e efetivado o pagamento do lance e do vencedor ali. A modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise a contratar um objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica. Lembre, diálogo competitivo não existe uma solução ainda. Impossibilidade de órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis. Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, aqui está certo. Porque vai ter que ter um diálogo, vai ter que conversar com a administração, uma conversa entre a administração e os licitantes, para ver qual a melhor solução que a administração pode ter, ok? Então, tem que ter inovação tecnológica, impossibilidade de adaptação das soluções disponíveis, impossibilidade
das especificações técnicas serem definidas. Verifica-se também a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para a solução mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, isso aí que vai ser avaliado no momento do diálogo competitivo, beleza? Na modalidade de diálogo competitivo serão observadas as seguintes disposições, exceto: a administração apresentará, por ocasião de divulgação do edital em sítio eletrônico, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecidas no prazo mínimo de 25 dias para a manifestação de interesse na participação da licitação. Isso aqui está correto. A administração vai ter que divulgar, né, as exigências, qual o problema que ela tem, o que é que ela precisa, aí com prazo mínimo, né, de 25 dias, beleza? Para a manifestação do interesse. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos. Também é verdade. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vantagem ou será vedada. Muito bem. A administração poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento? Claro que não. Não poderá. Ele vai pegar a proposta e vai. Pode até melhorar. E aí acaba que esse licitante será prejudicado. A fase de diálogo poderá ser mantida até a administração em decisão fundamentada indique a solução ou as soluções que atendem às suas necessidades. Isso é verdadeiro. Então, todos esses itens estão aqui. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recurso tecnológico. Isso aqui está certo. Tem que ter isso. Reuniões tem que ser gravadas e registradas aí. Beleza? A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar os autos do processo licitatório, os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital, contendo as especificações da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Isso está correto. Está correto, inclusive o prazo aqui, né? Não inferior a 60 dias. São esses processos, né? Juntar os autos, o registro de gravação, iniciar a fase competitiva, divulgando o edital com todas as especificações, né? Eu quero essa solução, e somente aqueles que foram pré-selecionados que vão participar desse edital, desse processo, né? Isso aqui está certíssimo. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores. A maioria dos casos é assim, pelo menos 3 servidores, no mínimo 3 servidores, ou empregados, né, pertencentes ao quadro permanente da administração, não admita a contratação de profissionais para, não admitida, né, a contratação de profissionais para assessoria técnica da comissão. Isso aqui está errado, que pode sim ter admitida a contratação de profissionais para assessoria técnica da comissão, beleza? O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e maior retorno econômico. Esses são os critérios aí de julgamento para as propostas, beleza? São esses critérios aqui. Lembre que maior lance é só para o leilão. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerar o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidas no edital. Isso aqui está correto, beleza? Então, o julgamento é de menor preço, maior desconto, e também técnica e preço, né?
segue os parâmetros aí de menor dispêndio, menor despesa aí para a administração. O julgamento por meio do maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital e o desconto não será estendido aos eventuais termos aditivos. Errado. O desconto será sim estendido aos eventuais termos aditivos. Se tiver outros termos ali que serão adicionados ao contrato, né? Esse desconto será estendido a ele, beleza? O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelo licitante. E o edital deverá definir o prêmio, a remuneração que será atribuída aos vencedores. O critério de julgamento melhor técnica ou conteúdo artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Isso aqui está correto, galera. Então, o julgamento melhor técnica vai considerar exclusivamente a proposta técnicas ou artísticas apresentadas. E o edital deve definir ali um prêmio, né? Uma remuneração. Já sabe que aí tem a ver com o concurso, né? E pode ser utilizado aqui para natureza técnica, científica ou artística. 49. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo os fatores subjetivos. Opa, você já sabe, subjetivo já está errado. Fatores objetivos previstos no edital, né? Nas notas atribuídas de técnicas e de preço. Então vai ter ali uma pontuação, uma ponderação entre a técnica e o preço. Mas os fatores têm que ser objetivos, né? O critério de julgamento por técnica e preço será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superam os requisitos mínimos estabelecidos no edital foram relevantes aos fins pretendidos pela administração das licitações para contrato de etc. Então, serão usados aí técnica e preço. Para contrato de quê? Serviços técnicos especializados? Beleza. Serviço majoritariamente dependente de tecnologia sofisticada? Lembre que aí tem que ter técnica e preço, tem que ter alguma coisa voltada à técnica, né? A coisa de cunho intelectual, não coisa comum. Serviços, bens e serviços especiais, ó, especial de tecnologia. Obras e serviços comuns de engenharia, que não. Se é obra e serviço comum de engenharia, não vai usar técnica e preço, né? Obtenção de objetos que admitem soluções específicas e alternativas, que sim, solução específica precisa sim utilizar técnica e preço, beleza? Então, obras e serviços especiais, não comuns. 51. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelo licitante na proporção máxima de 50%. Novamente, eu entreguei aqui botando 70%, né? É 70%, galera. Está errado, porque a proporção aí de técnica é no máximo de 70%. Porque você vai fazer uma média ponderada, né? Uma média ali. Ah, esse aqui tem o menor preço, mas a técnica não é tão boa. Esse aqui tem o maior preço, mas a técnica é boa. Então, 70% aí de valorização para a proposta da técnica. O desempenho pretérito do passado na execução do contrato não deverá ser considerado. Errado. O desempenho passado, pretérito, né, deve ser considerado. Ok? A empresa que teve um bom desempenho, ela vai ter uma pontuação melhor. O julgamento pelo melhor técnica ou técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacidade e experiência do licitante, atribuição de notas a requisitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim e atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores. Verdade. Lembra? Então, tem melhor técnica ou técnica e preço, precisa sim verificar aí esses critérios, né? Capacidade, experiência, atribuição de notas e requisitos por banca designada e também
notas de desempenho anterior. 53. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considera a maior economia para a administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida. Isso aqui está correto, galera. Então a ideia é verificar aí uma economia. Deve haver a maior economia para a administração. E isso é proporcional. A remuneração deverá ser fixada em percentual que indicará a forma proporcional à economia efetivamente obtida. Beleza? Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta do preço. Então tem o preço menos a economia. Um vai dizer, é R$ 100, mas vou gerar aqui uma economia de 10%. O outro diz, é R$ 90, mas tem é R$ 110, mas a economia é de 30%. Então aí é esse saldo que será analisado aí, beleza? No julgamento da proposta. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções. Isso aqui está ok. Então é isso. Você diz, vai ter uma economia de R$ 1.000. Minha remuneração é 1.500. Você só vai receber 500. Beleza? Só vai receber 500, porque você disse que ia ter a economia de R$ 1.000. 56. O processo de contratação direta, que corresponde aos casos de inexigibilidade, dispensa de licitação. Isso aí está correto. Compreende, né? Compreende aqui os casos de inexigibilidade, dispensa de licitação. São os casos de contratação direta. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo ou culpa, fraude ou erro grosseiro, somente o agente responsável responderá pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras funções. Isso aqui está errado, galera, porque não é dolo ou culpa, no caso aqui é dolo, não tem culpa, ok? E tanto o agente quanto a empresa, né, a pessoa contratada, responderão. Contratação indevida com dolo, fraude, o erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano horário, sem prejuízo de outras sanções. Beleza? A questão dizia que somente o agente público. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Lembre disso. Inexigibilidade de licitação tem a ver com inviabilidade de competição. Não existe competição. Por exemplo, quero contratar o Wesley Safadão para tocar aqui em Aracaju. Então, se eu quero o Wesley Safadão, como é que vai ter outro? Não tem outro para competir com ele. Então, isso é inviabilidade de competição. Beleza? Aí ele quer o exceto, né? Qual desses aí não é inexigibilidade? Aquisição de materiais, equipamentos de gênero ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por um produtor comercial exclusivo, certo, né? Como é que se só um produz, como é que vai ter competição? Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Se é um profissional do setor artístico consagrado pela crítica, só é aquele, como falei do Wesley Safadão, é um exemplo, né? Contratação de serviços comuns de engenharia. Serviço comum de engenharia não há competitividade, não? Ah, sim. Então, esse aqui é o exceto. Objetos que podem ser contratados por credenciamento, aí é inexigível a licitação, ok? É inexigível a licitação. E aquisição ou locação de imóvel cujas características e instalações
tornem e de localização tornem necessária a sua escolha. Só tem aquele imóvel que vai servir para a administração. Ele é o top, ele é o único que se adequa à administração ali. Então ele é inexigível, tá? Aqui tá certo, beleza? Isso aí. Para a contratação por inexigibilidade da licitação, a administração deverá demonstrar a inviabilidade da competição, certo? Mediante atestado exclusivamente de contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou documento idôneo, capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, permitida a preferência por marca. Permitida a preferência por marca, aqui tá errado, galera. Tá tudo certo. O negócio aqui é vedado a preferência por marca. Pode dizer, porque isso aí poderia restringir demais, né? Só quero de tal marca. Não pode. Ok? Não pode. É vedado. Nas contratações por energia de licitação, é permitida a subcontratação de empresa ou atuação de profissionais distintos daquele que tenha justificado a inexigibilidade. Isso aqui está errado, galera. Porque pense, eu contrato um pedreiro top, ele é um famoso, aí cobra mais caro. Aí eu contrato ele, pago a ele, porque ele é o pedreiro. É o cara, é o top. Aí ele vai e manda outra pessoa. Não pode, né? Se existe inexigibilidade, é porque não houve competição. Se não houve competição, é porque aquele cara é especial. Se ele é especial, ele não pode aí ter uma subcontratação. Na aquisição de locação ou imóvel, ou locação do imóvel por inexigibilidade de licitação, os seguintes critérios devem ser observados: a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos, adaptação, quando imprescindíveis à necessidade de utilização e o prazo de amortização dos. Isso aqui está ok. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto e justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel. Então, se não vai ter competição, tem que demonstrar isso aí. As condições do imóvel, a certificação de que não existe outro imóvel vago, a justificativa também que aquele imóvel é singular, é indispensável, ok? Para a administração. O gabarito está correto. É dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras de serviço de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Galera, isso aqui até lá na lei está até certo, mas só que esse valor está desatualizado. Todo ano renova esse valor. Então não é mais 100 mil, ok? É 119 mil, agora para 2024. No caso de obras e serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículo. E aqui também, para contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, no caso de outros serviços e compras, esse aí no valor agora de 59.906. Todo ano atualiza. Então, isso aqui está errado por causa dos valores. Embora aqui lá na lei está assim, né? É dispensável. Aqui. 63. É dispensável a licitação para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital, realizada há menos de um ano, quando verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados, que é a chamada licitação deserta, né? Ou não foram apresentadas propostas válidas. Licitação fracassada. Licitação deserta não aparece o licitante para interessado, né? E na fracassada não foram apresentadas aí propostas. Ou também, no caso das propostas apresentadas, tiverem preços superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelo programa ou pelos órgãos oficiais competentes. Então, isso aqui está certo, galera. Ok? Então, nesse caso, você pode dispensar a licitação. Note aqui que já foi realizada uma licitação há menos de um ano e não teve licitante interessado, não teve proposta válida ou as propostas que existiam eram com preços superiores ao mercado. Aí ele pode contratar diretamente. É dispensável a licitação para a contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional
ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade foi indispensável para a vigência da garantia. Tá certo, galera? Mas se você comprar um computador para uma entidade, um órgão, e a garantia, ela só vai prevalecer, só vai continuar se as peças forem utilizadas para o conserto forem originais. Então, nesse caso aí, tem que fazer. Pode fazer aí por dispensa de licitação. Beleza? Agora tem que servir aqui indispensável para a vigência da garantia, beleza? E 65 é dispensável a licitação para a contratação que tenha por objeto produtos de pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e serviços de engenharia de R$ 359 mil. Isso aqui está certo, é o que está lá na lei, e esse valor está atualizado, R$ 359 mil. Eu acredito que era 300 mil. É dispensável a licitação para a contratação que tenha por objeto hortifrutigranjeiros, pães ou outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, e pode ser que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Então isso aqui está correto, ok? Falou em hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis. Por quê? Porque se você for fazer uma licitação para comprar um pão, quando for comprar, vai demorar demais, né? Então você pode, um hortifruti, granjeiros, no caso, as carnes aí, ok? Então esse aqui também é dispensa de licitação. Galera, foram 66 questões aqui. De lei de... 67, né? Porque teve uma duplicada. Eu botei duas questões 12. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham visto aí esses pontos principais de leis de licitações e contratos da Lei 14.333. Deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.